Olha aqui, um recado para você que está nos acompanhando. Preste bem atenção a essa reportagem, porque são 61 anos no Brasil, uma atuação de 61 anos do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que está precisando de novos voluntários. Quantas vidas o CVV salvou, não é? Apoiou, ajudou. O centro tem um apoio de apenas 15 voluntários, né? Pouca gente, né? Para atender a demanda. E a Cíntia Moura tem as informações. Vamos nos concentrar nessa reportagem para que mais pessoas possam doar um pouco do seu tempo para uma causa justa, salvar vidas, ajudar seu semelhante nesse trabalho importantíssimo feito pelo CVV. Na tela. 188, um número tão importante quanto todos esses outros de 3 dígitos que a gente liga na hora da emergência. Só que nesse, quem liga não é pedindo nenhuma viatura da polícia, ambulância ou bombeiro. Esse é para quem precisa desabafar, mas não tem ninguém para isso. Ou se tem, não confia ou não quer ser julgado, apenas ser ouvido. E os voluntários do CVV estão justamente para isso, para ouvir quem está do outro lado da linha. A sigla significa Centro de Valorização à Vida, que há 61 anos oferece um trabalho de apoio psicológico e prevenção ao suicídio. Porém, a demanda está alta. Tem muita gente precisando ser ouvida, se sentindo sozinha, frustrada, e aqui em Teresina são apenas 15 voluntários para fazer esse trabalho. O atendimento oferece esse apoio todos os dias do ano, 24 horas e de forma gratuita. Nosso foco é dar apoio emocional às pessoas que estão tristes, deprimidas, precisando de um ombro amigo para conversar, para desabafar, para falar de seus problemas, né? A gente sabe que as pessoas que não desabafam, eventualmente, futuramente, elas podem entrar em estado de depressão, eventualmente até pensar, cogitar a tirar a sua própria vida. Então, o nosso trabalho é de prevenção ao suicídio, oferecer a possibilidade das pessoas terem uma oportunidade para desabafar, para conversar e não chegar nesse estado extremo. O trabalho do CVV, ele é prestado, basicamente, através do telefone 188, é um telefone fácil de gravar, é gratuito, a pessoa pode ligar de qualquer cidade do país e terá um atendimento, encontrará um dos voluntários do CVV para conversar pelo tempo que ela quiser, tá? Falar sobre o que quiser, com total anonimato, ela não precisa se identificar, dizer seu nome, dizer seu telefone, dizer de onde está falando, não há necessidade, ela pode ter total segurança do que ela falar com o nosso voluntário, ela terá garantido o sigilo. Para quem tiver interesse em ser voluntário, as inscrições já estão abertas. As pessoas receberão treinamento durante 3 meses de forma online. Não há exigência em formação acadêmica, idade ou ocupação profissional. Basta a pessoa gostar de ouvir e ter interesse em ajudar. Cada vez mais essa demanda por busca de apoio emocional, ele tem crescendo. E a quantidade de voluntários que nós temos, ela é indisponível, né? Ou seja, nós temos poucos voluntários e podemos aumentar esse número. Então, o nosso curso está sendo oferecido, ele de forma gratuita, ele se inscreve, ele vai fazer o curso e ao final do curso, ele diz se ele deseja ou não continuar no CVV e fazer um trabalho voluntário. E para você que está assistindo essa reportagem, se precisar conversar sobre total sigilo, é só ligar para o telefone 188 que vai ter alguém querendo te ouvir. Você pode entrar em contato também por meio do chat ou do e-mail. Não tem tempo de duração, ele não paga a ligação, é de forma sigilosa e é de forma acolhedora. Ele vai fazer uma conversa sobre o assunto, aquilo que ele deseja conversar. E as pessoas estão disponíveis para acolher de forma empática, sigilosa, com respeito e com atenção. Olha só, eu queria falar um pouco sobre primeiro, os parabéns ao CVV pelo trabalho, o Centro de Valorização da Vida. E depois dizer o seguinte, gente, nós ainda estamos vivendo um processo de... O senhor é fiscal de porta? Preste atenção com uma reflexão séria, deixa a porta. O senhor não é fiscal de porta. Então, é o seguinte, nós ainda estamos numa pandemia, né? Obviamente que o quadro é muito, mas muito diferente do início da pandemia, onde não se tinha vacina, não se tinha um conhecimento mais aprofundado da doença, mas vivemos ainda uma pandemia. Bom,
Digamos que o período mais complexo da pandemia tenha passado, não é, Nenê? Mais complexo. O problema são os efeitos ainda vigentes e ainda existentes e que vão permanecer por um longo período na vida das pessoas. Muitas entraram num processo de depressão e não saíram. Muitas adquiriram crises de ansiedade e outras patologias ligadas à questão psicológica. E isso eu estou falando de um aspecto especificamente, que é a pandemia. Quando você passa para outros aspectos, como problema em família, problema no trabalho, o nível de exigência profissional hoje é cada vez maior, tem uma série de problemas que também ocasiona crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Aí você sabe qual é o maior pecado de alguém chegar para uma pessoa com mal de Alzheimer? Eu já disse isso aqui. A pessoa que tem mal de Alzheimer, mal de Alzheimer, exatamente. Porque o Parkinson é outra história. Quem tem, que fica tremendo e tal. Quem tem mal de Alzheimer, por exemplo, começa a perder a memória. Começa, por exemplo, a não reconhecer o filho, um parente próximo, quem trabalha. Essa é uma das consequências do mal de Alzheimer. Aí você chega para a pessoa que tem mal de Alzheimer, e aquilo gera sofrimento, né? Porque ela fica naquela tentativa de lembrar. Você tem parentes com mal de Alzheimer, Nenê? Eu, Nenê, vivenciei isso. Você fica naquela ansiedade de querer lembrar. Aquilo é doloroso, você querer lembrar e não conseguir lembrar. Aí você chega para a pessoa e fala assim: você não está me reconhecendo? Rapaz, isso é o maior crime que você pode cometer com quem tem mal de Alzheimer. Claro que ele não está reconhecendo. Como é que ele não vai reconhecer um filho? Ou dizer que não reconhece de propósito? Entendeu? Então, quando você enxerga alguém com mudança de comportamento, mudança real de comportamento, e você diz assim: isso é besteira, para com isso, pô, isso é besteira. Te levanta, segue em frente. Isso passa. Não tem nenhuma razão de ser, não tem justificativa para você ficar desse jeito. Olha, cuidado que você pode estar detonando um processo ainda pior do que ele está enfrentando. E as consequências podem ser as mais graves que se possa imaginar. Então, ao invés dessa atitude, digamos, egoísta, né, de querer que a pessoa se levante para que você não perca tempo com ela, ou simplesmente você não dá a mínima para a pessoa, para o que ela sente, pode detonar um processo, e eu vou ser direto aqui, até de suicídio. Entendeu? As pessoas hoje estão precisando. A crise de ansiedade também. Porque às vezes é um problema que começa ali simples, mas vai evoluindo. Então, as pessoas hoje, né, as que passam por esses problemas, até quem não passa, né, precisam ser ouvidas só. Muitas precisam ser ouvidas. Você já parou para pensar que 10 minutos da sua vida com um familiar, com um amigo, com alguém que você tem um relacionamento, estou falando de relacionamento de proximidade, de amizade, esses 10 minutos podem ser suficientes e decisivos para mudar aquele problema enfrentado pela pessoa? Você já imaginou que conversar com alguém e perceber que aquela pessoa enfrenta um quadro depressivo, chamar a pessoa, convencer a pessoa a frequentar um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, começar um tratamento, chamar a família e dizer: olha, a situação é essa, eu percebi que o quadro é grave, nós precisamos cuidar do fulano ou da fulana. Então as pessoas muitas vezes se sentem só, e a angústia que a pessoa carrega, muitas vezes não é a angústia, Neném e meu primo, do problema que ele está enfrentando, da crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. É o problema de não ter com quem compartilhar. De não ter com quem compartilhar. Porque às vezes só compartilhar o problema resolve. E o CVV faz isso há tanto tempo. Já ajudou tanta gente. Então quem tiver qualquer tempo disponível, procura o CVV.
Olha, vai ser uma experiência inesquecível para quem é ajudado, mas também para quem ajuda. Você vai ter uma experiência inesquecível.